Bom, mais uma vez, bem-vindos ao Contestação Espírita, hoje com o tema Etimologia das Palavras Cristãs, mas para a gente começar, uma observação se faz necessária logo no início aqui, para a gente diferenciar o que é etimologia e significado. Etimologia é a origem da palavra, significado é o que a palavra traz, o que a palavra significa para a gente. Nós não vamos apenas olhar a etimologia, mas o foco vai ser um pouco mais virado para o significado da palavra. E como que surgiu esse tema? Estávamos nós aqui em casa fazendo a discussão do Evangelho e entrou num capítulo onde fala sobre o perdão, compaixão e a piedade, né? E, sinceramente, no momento que nós estávamos fazendo, então, surgiu essa dúvida, né? Qual que é a diferença entre piedade, qual a diferença entre piedade, compaixão e outros termos que a gente usa no nosso dia a dia? Para mim ficou bastante confuso, a gente tentou criar ou de acordo com o nosso conhecimento, definir, conceituar cada uma das coisas, mas finalizamos nossa discussão, mas ainda assim a gente saiu com uma pulguinha atrás da orelha, né? Se a nossa compreensão sobre o significado da palavra, ela tinha fundamento. Então, com base nisso, surgiu a ideia de discutir esse tema, né? Qual é o significado da palavra, das palavras que nós usamos no nosso dia a dia? E isso é muito importante, porque uma vez que a gente conhece o significado, a gente faz o bom emprego da palavra. Caso contrário, a gente vai reproduzir porque a gente viu alguém, ouviu alguém dizendo, fazendo referência a tal coisa, mas isso não necessariamente está correto. E também, quando a gente começar a fazer as discussões aqui, nós vamos ver que a etimologia e o significado, em alguns momentos, eles estão juntos, mas em outros eles acabam tendo caminhos bastante, vamos dizer, tortuosos, né? São bem diferentes a criação da palavra e o significado, o empregado que usamos hoje, né? Então, primeiramente, etimologia é justamente o estudo da origem das palavras e o significado é o que a gente vê no dicionário, né? Então, depois eu vou colocar aqui para vocês. Para esse estudo eu usei duas fontes. Primeira fonte é o Dício, aí vai aparecer aqui do lado o endereço do Dício, caso vocês queiram consultar alguns significados desta e de outra palavra. É um dicionário da língua portuguesa. E também o site Origem da Palavra, é onde eu encontrei as etimologias. Não, também vai aparecer aqui para vocês poderem consultar. Me foquei um pouquinho nesses dois, justamente para a gente não ter uma multitude aí de fontes e ficar um pouco mais complexo, não só para a gente discutir, também para a consulta, caso vocês se interessem. Então, primeiramente aqui, acho interessante a gente fazer a discussão e eu vou fazer mais ou menos assim. Algumas palavras eu vou falar qual é a palavra e aí eu vou abrir para as pessoas, para vocês, para que vocês possam opinar o que vocês entendem sobre a palavra. Depois a gente lê o significado e a etimologia para ver se a gente está realmente dentro do conceito, e algumas vezes eu vou ler qual é o significado e aí a gente vai tentar descobrir qual que é a palavra. Tá? Então, começando a primeira palavra de hoje, compaixão. O que é compaixão? Que é isso, Cid? Não, eu vi agora que eu não tinha mutado, não sei por quê. Compaixão é dó, pena, não é? Não sei. Você tem um. É o que você entende? É o que eu Primeiro, entendo. primeiro é o que você entende, depois a gente vê o que é. Eu acho que é quando você vê alguém numa situação muito provavelmente de desespero, de penúria, de perrengue, e aí você se coloca no lugar daquela pessoa e fala assim: nossa, eu entendo o que aquela pessoa está sentindo e tenho dó dela por estar passando por isso, entendeu? É Uhum.
pelo menos do jeito que eu imagino, é assim. Só vou fazer um adendo, essa etimologia das palavras é um tema que eu gosto muito, que eu acho curioso e todo mundo deveria olhar, porque quando você entende a origem de Uhum. todas as coisas, mas especialmente das palavras, você compreende melhor o contexto, né? E justamente essa foi a ideia. Inclusive, eu não vou dizer assustei, mas eu me surpreendi com algumas coisas aqui que a gente vai ver durante a nossa discussão. Cláudia ou Carla, à vontade. A gente só precisa falar, deixar claro aqui, que o Alexandre não permitiu que a gente estudasse esse tema. Então, tudo que a gente está falando aqui é justamente proposital, que é justamente para a gente deixar o que muitas vezes a gente tem uma certeza absoluta que e cair um pouco do cavalo. A ideia é tirar a gente dessa zona de conforto do que é a palavra e porque assim, uma coisa é o que significa e uma coisa é o que a gente entende, né? Então nós vamos trabalhar com esses dois focos. Compaixão para mim é empatia com o amor, sabe? Eu acho que é para além da pena, eu acho que é quando você tem uma empatia que é uma empatia amorosa, sabe? Uma coisa que é maior ainda do que você realmente se colocar no lugar da pessoa, você sentir a dor que ela está sentindo e ao mesmo tempo sentir um imenso amor por essa pessoa, sabe? Eu acho que não dá a compaixão, para mim, ela está intimamente ligada ao amor. Então, eu definiria assim: empatia com amor. Eu concordo com a Cláudia, porque assim, você precisa olhar o sofrimento do outro, se sensibilizar, e a compaixão, ela traz a ação, além da dó, né? Porque às vezes a pessoa só tem pena do outro, tem dó do outro, porque ela se coloca numa posição confortável. Ela não está passando por aquilo, ela olha, ela tem dó, mas ela também não faz nada, né? E a compaixão, não, acho que essa entrega, esse amor que a Cláudia falou, porque o amor é ação, né, gente? O amor, ele é uma motivação para a vida. Então, a pessoa vai lá, se sensibiliza com o problema do outro. Eu acho que muitas vezes são coisas que a pessoa já passou por aquilo e ela já tem uma forma de amenizar aquela dor, né? Que eu acho que está muito ligado na parte do evangelho, né? Com o óbolo da viúva. Porque a viúva, quando ela depositou lá 1 centavo, ela se sensibilizou, porque ela sabia das dificuldades, porque ela passava pelas mesmas dificuldades. Então, o óbolo dela foi maior do que de todos ali, por ela sentir na pele, aquela entrega dela foi com muito amor, foi com ação, assim, dela já ter incorporado tudo aquilo, entendeu? Então, acho que a compaixão é isso, né? Existem 3 formas, que eu acho que é a dó, a parte que você se sensibiliza, mas você nunca passou por aquilo, mas é bonito também porque você se sensibiliza e você se coloca no lugar da pessoa e às vezes você fala assim, eu não passaria por isso. E essa parte de que a pessoa também já se sensibilizou por ter passado por aquelas dificuldades ou por estar passando, mas ela faz alguma coisa para amenizar o sofrimento do outro. Muito bem. Como a Cláudia bem disse, né? O exercício aqui está sendo às cegas, né? Não houve... quem está respondendo não sabe exatamente quais são as palavras que eu selecionei aqui. Então, vamos ver aqui etimologicamente. Compaixão, vou ler aqui na minha cola, ele vem do latim compassio, que quer dizer piedade, capacidade de sentir o que o outro sente, de compate, que é sentir piedade, e de com, que é junto, mais pate, sofrer, aguentar. E o significado é o sentimento de pesar, de tristeza causado pela tragédia alheia e que desperta a vontade de ajudar, de confortar quem dela padece. Sentimento de piedade com o sofrimento alheio, comiseração, piedade. Sentimento de pena, dó.
Esse é o significado de compaixão. Então, acredito que estamos na linha correta, né? Pelo menos... Todo mundo acertou, pelo menos uma partinha. Exatamente. Todo mundo falou. Todo mundo disse alguma coisa dentro da significação, né? Isso é importante. Se juntar todo mundo, dá Juntar uma todo resposta. mundo, e se juntar todo mundo, dá a resposta certinha. Deu Eu 100%. posso só falar uma coisa? Pode. Eu acho que vai ser divertido justamente isso. A gente aprender com a audiência. Então, a gente não está aqui trazendo algo para ser transmitido. A gente está aprendendo junto com quem está ouvindo a gente. Então, obviamente, a gente vai cometer alguns erros, mas acho que essa é a parte divertida da coisa. Exatamente. E pegando o ganchinho do que o Sidney disse, para quem está deixando comentário, por favor, continue, comente os vídeos, porque em algum momento vamos pegar alguns comentários e vamos fazer desses comentários temas para discutir também. Tá? Então, é importante comentar aí para ajudar a gente a movimentar os temas do canal. Agora, vamos fazer o contrário aqui. Eu vou pegar um significado. A etimologia ela já está muito próxima. Nesse caso aí, só fazendo um resuminho. A etimologia, né, a origem da palavra com o significado, ele está casando bem na questão da compaixão, né? Mas nem todos os temas nós vamos ver isso acontecendo de uma mesma forma. Agora eu vou ler o significado e a gente tenta dizer o que é. Então a próxima vai ser: ação de quem faz o bem, comportamento da pessoa que busca ajudar ou fazer bem ao próximo, bondade. Tem uma parte aqui que eu vou omitir, senão vai entregar. Ato de beneficiar outrem, filantropia. Tendência para o bem. O que vocês acham que é? Nossa, esse define bastante, essa definição deixa a gente um pouquinho, né? Solidariedade, ela eu é acho. ampla, né? Eu acho que é caridade. Pode ser também. Eu estou em dúvida entre caridade e solidariedade. As duas coisas casam, né? Acho que talvez, não sei se de repente tem aí alguma outra coisa, né? Mas eu apostaria na caridade, mas não sei. Vejam só que a origem da questão que nós levantamos para esse tema... Pode ser benevolência também. Mas a motivação que a gente teve para levantar esse tema foi justamente isso. Existem alguns termos que eles acabam invadindo o território do outro. E quando que a gente usa um, quando a gente usa outro? Às vezes, na nossa cabeça, a gente usa aquela questão, né? Se eu usar determinado termo, eu vou colocar mais ênfase. Se eu usar outro termo, eu vou ser mais light, mais tranquilo. Mas, no final das contas, tem muitos termos que, inclusive, são sinônimos. E a gente usa como um grau que não necessariamente está correto ou não, né? Então, o termo que eu acabei de ler é a beneficência. Beneficência. Agora eu vou ler completo, tá? Que eu omiti algumas partes e não entregava o termo. Ação de quem faz o bem, comportamento da pessoa que busca ajudar ou fazer bem ao próximo, bondade, dinheiro destinado à beneficência, ato de beneficiar outrem, filantropia, obras de beneficência, tendência para o bem, tendência natural para a beneficência. De novo, o significado foi tirado do dício, que é de dicionário português. Do mesmo jeito que eu estou lendo, é o que eu encontrei lá, tá? Então, se alguém quiser confirmar, fique à vontade no dício, pesquisa beneficência. E aí, lá na origem das palavras, olhamos também um pouquinho para a etimologia. Então, lá fala que beneficência é derivada de benefício. Do latim, bene facere, ou fazer o bem. Então, a palavra beneficência, e muitas vezes a gente acaba se enrolando, ou a gente acaba só falando por falar, né, da beneficência. Aliás, a gente conhece mais beneficência por nomes do que pelo pronome, né? Então, às vezes a gente
pensa na casa, a gente pensa em outras coisas. Eu não acho que seja uma palavra que a gente usa rotineiramente, mas quando a gente faz a leitura das obras, ela aparece várias e várias vezes. Cláudia. Beneficência tá mais voltada para a questão da atitude, né? Benevolência é do ser, né? Então também tem essa diferenciação, né? Beleza, então o que é benevolência, Cláudia? Eu acho que é isso na pessoa. É isso, tudo que você falou, já inato na pessoa. Não, benevolência é o ato, assim, eu acho que é o ato não, né? Eu acho que é o estado de ser bom, né? Não é nem de tentar, é de ser, né? Porque se já é benevolência, é uma pessoa que, acima de tudo, quer o bem, né? Quer ajudar o próximo, quer o bem, e aí também, né? Caberia a gente entender o que é o bem, porque às vezes o que é bem para mim não é bem para o outro, né? Então isso é bem amplo, mas eu voto assim na questão da beneficência, né? Tudo isso que você falou aplicada a uma coisa que seja inerente do ser humano, né? Tem um filme famoso aí, Forrest Gump, que quando ele está sentado no banco da praça lá, que eu não assisti o filme todo e não lembro o enredo, mas ele diz o seguinte pro Forrest Gump: o legal é quando você oferece ajuda ao outro sem colocar o outro numa posição subjugada, né? Que você está fazendo pelo outro não é um favor, não é uma doação, não é nada. Então, você está apenas dando um suporte para ele, mas sem colocá-lo numa situação subjugada. Além de toda a mensagem, roteiro do filme, acho que essa é a mensagem mais forte que ficou para mim desde que eu vi esse filme, e acho que tem a ver com o assunto de hoje. E só complementando o que o Sidney diz, ser benevolente é praticar o bem sem esperar um resultado, sabe? Independente do resultado. Se aquela pessoa, se você praticou o bem, aquela pessoa fez bom uso ou não fez bom uso, isso não importa. O resultado não importa. Importa aquilo que você tem, a sua intencionalidade, né? Você quis fazer o bem para aquela pessoa? Legal, entendeu? Não importando qual vai ser o resultado disso depois, se ela vai ser mal agradecida, se ela vai fazer bom uso daquilo, se ela não vai dar importância, ou se vai fazer realmente muito bem para ela, né? Independente do resultado, você tem aquilo de ser benevolente. Mesmo que aquela pessoa faça, você sabe que aquela pessoa continuou fazendo uma coisa errada, ainda assim você vai ajudar ela de novo, porque você possui a benevolência, que é tentar pensar no bem acima de tudo, desinteressadamente, sem pensar nos resultados disso. Eu também acho que é uma virtude adquirida já, né? É automático, você não pensa para fazer. Benevolência, você já adquiriu bem dentro de você, é uma conquista da tua alma, e faz meio que no automático, sem... Você vai de encontro à necessidade do outro, né? Como se a pessoa aparecesse na tua frente, assim, você age naturalmente, sem pensar em nada, e também vai embora assim, sem pensar no que fez, né? Se aquilo teve algum resultado ou não. Vamos lá, então. Então, beneficência a gente já sabe o que é. Benevolência. Vamos para a etimologia primeiro agora, só para a gente variar um pouquinho. Então, ela vem também do latim, né? Nossa língua é baseada no latim, que é benevolentia, que quer dizer boa vontade ou bondade. Que vem de bene, que é o bem, mais voler, que é querer, desejar. Agora, o significado de natureza boa, benévola, que trata alguém com bondade, com boa vontade, que perdoa facilmente, tolerância, indulgência, que em meio à maldade se sobressai à benevolência. Característica ou particularidade de benevolente, bom, benigno e tolerante. Então, o que a Cláudia falou logo no princípio, e aí o Sidney corroborou e a Carla junto, é que
benevolência seria mais ligado, mais personificado, mais voltado para a pessoa, beneficência mais ao ato, né? Então, benevolência, eu sou uma pessoa boa e faço coisas boas, né? Igual lá, boa vontade, com bondade. E a beneficência é o ato, fazer essa característica que a gente tem da benevolência se transformar em um ato, que é a ação de fazer o bem. É interessante isso, né? Quando a gente vai pensar justamente na questão das palavras, dificilmente a gente faz essa correlação, né? A gente simplesmente solta uma ou solta a outra e imagina que estamos falando da mesma coisa. Sidney. Não, eu ia citar, por exemplo, o nome dos hospitais, né? A gente tem a Beneficência Portuguesa em São Paulo, que, se você olhar historicamente, se traduz isso, né? Assim como a comunidade israelita também possui, a comunidade armênia também possui hospitais voltados com esse nome, e você associa logo que precisa de uma ajuda no extremo da saúde, né? Desses lugares. Uma boa agora, hein? Agora eu quero ver. Essa eu me assustei. Misericórdia. Quem quer ir primeiro? Vamos, Carla. Misericórdia vem de miséria, né? Então, assim, são geralmente a gente coloca como perdão, né? Misericórdia. A gente liga ela ao perdão. Se a gente olhar lá o capítulo Bem-aventurados misericordiosos, né, ele fala muito disso, do perdão, da indulgência. Mas, na verdade, a misericórdia vem das misérias, né? Misérias alheias, das nossas misérias também morais. E que o outro tem que praticar essa parte da caridade, que é a parte da indulgência e da tolerância, de se colocar no lugar do outro dentro daquilo que o outro tem de feio, que não é legal. Que eu acho que é totalmente oposto da benevolência, né? Porque a benevolência, ela gera um resultado bom para a pessoa. E a misericórdia já é algo, eu acho que é muito sublime, porque enquanto a necessidade do outro é material, é mais fácil de você trabalhar, de você fazer. Agora, quando se fala da moral, a gente quer excluir, né? A gente não quer nem ver, a gente vira as costas. E ser misericordioso é você entender que existe essa miséria moral, que a gente precisa também olhar para ela e ter benevolência para com isso, para que a pessoa cresça também e se desenvolva. Não só a pessoa, como nós também, porque nós também precisamos de misericórdia, porque não somos perfeitos ainda. Eu estou falando pelo que eu entendo do conjunto do evangelho ali, tá, gente? De bem-aventurados Eu acho misericordiosos. que a Carlinha não pode começar falando, porque senão ela não deixa nada pra gente depois, entendeu? Eu fui fazendo esse protesto. Eu vou chutar ela da Eu Copa. acho que você não deixa ela, você deixa ela fazer o final, porque daí o final ela consegue amarrar tudo. Se ela fala primeiro, acabou a nossa deixa aqui. Na verdade, eu estou fazendo conjunções aqui. Miséria, né? E córdia, me vem a questão do acordo, né? Quando você de certa forma, como a Carla disse, você entende essas misérias, você consegue criar realmente essa indulgência, né? Que você concorda, você diz sim para essa miséria e acolhe e tenta fazer como que eu posso dizer? Não fazer disso um problema, e sim um motivo para você ajudar, para você, mesmo sabendo que não é uma coisa tão boa, né? Essas misérias, não sei. Eu nunca tinha nem parado para pensar nisso, né? Estou fazendo algumas conjunturas, mas eu concordo exatamente com o que a Carla disse, né? Não, Sidney começou, a gente acolher o contraditório. Isso, então, isso, exatamente. Tá na minha cabeça até agora.
é muito fácil a gente lidar com aquilo que a gente já domina, né? Falar de coisas que, igual a benevolência, todos nós temos benevolência em determinados pontos da nossa vida. Mas com relação ao que contradiz a gente, aquilo que nos faz sofrer, o que a gente não quer ver, né? Que é esse acolher o contraditório, é bem complicado. Então, acho que é por isso que é uma bem-aventurança, né? A gente se aventurar na misericórdia, né? Com a gente também, né? Porque é muito difícil, a gente sempre se coloca numa posição confortável, numa posição de olhar sempre o nosso lado luz, mas a gente pegar e jogar a luz para a sombra é muito difícil. Vai, Sidney, misericórdia. Eu vou desviar um pouco do tema aqui. Semana passada eu falei sobre o esforço sobre-humano que as pessoas precisam fazer para mudar a sua realidade, né? Especialmente as que estão à margem da sociedade. E você falando em misericórdia, eu me lembro de uma entrevista que me tocou muito, de um casal de pedreiros. Certamente vocês não vão lembrar sobre isso. Mas em Minas Gerais, teve um ano que no verão caiu aqueles morros, sabe? Quando tem aqueles desabamentos e tal, não sei o quê, caiu terra. Aí aquela situação comum de jornalismo que vai lá o repórter perguntar, olha, como foi, como aconteceu, como é que vai ficar a sua vida e tal, não sei o quê. A história é a seguinte, o casal tinha 5 filhos, dos quais 3 morreram nesse desabamento. E aí foram perguntar para o casal, os dois sentadinhos juntos, pessoas humildes e tal. E aí ele falou assim, como é a vida de vocês? Tal. Ele falou assim, cara, com uma tristeza profunda no olhar, assim, dizendo, olha, eu não sei o que vai ser da nossa vida daqui para frente. Como que eu posso amar 2 filhos e eu me sinto obrigado a me manter de pé por eles, sendo que eu perdi 3, né? Na cabeça dele não cabia essa compreensão. Beleza, passou a história e tal, não sei o quê. E por coincidência, no ano seguinte, aconteceu a mesma coisa. E aí foi de novo o repórter lá, trabalho da TV e tal, não sei o quê. Sobrou só a mulher. Os outros 2 filhos e o marido morreram nesse segundo desabamento. Então, a família, que eram 6, 7 pessoas, ficou apenas uma, e era a mulher, uma senhora simples e tal. E a mesma coisa. O repórter perguntou, o que vai ser da sua vida e tal, não sei o quê. Aí ela olhou para ele e falou assim, filho, eu preciso te responder, porque do tipo, já não está claro o suficiente, né, a situação em que eu me encontro, né? E aí eu lembro dela, numa das 2 entrevistas, acho que na primeira, o marido falou, óbvio, né, se ele ainda estava vivo, falou assim, meu Deus, tende misericórdia por nós. E aquilo me marcou profundamente, e eu acho que naquele momento a percepção dele é diferente do real significado da palavra que a gente está tratando hoje. Mas eu acho que misericórdia, indo agora direto ao ponto, já que eu fiz um preâmbulo gigante, eu acho que é isso. Você compreender a miséria alheia, a miséria moral, a miséria das atitudes, da evolução, da pobreza de elevação que o outro tem. Me parece ser isso. Vamos lá, então. Tem tem 2 pontos aqui que eu achei bastante interessante quando eu estava vendo os significados. Vocês já viram misericórdia sendo usado para um local ou um objeto? Essa palavra? Não? Carla, não? Então, aí que vem a coisa interessante do negócio.
Bom, misericórdia era chamado um local onde doentes, órfãos ou os que padeciam eram atendidos. Então, hoje você tem as casas de misericórdia, lembra? Né? Era um termo bastante utilizado no passado, hoje é mais difícil, só as que sobreviveram que a gente vê. Mas é uma casa de apoio, né? É um mix de orfanato e hospital. Exato, Sidney, católico. Agora, o termo que me deixou um pouco mais surpreso. Bom, todos conhecem os cavaleiros, né? De espadas e tudo mais. Então, esses mesmos cavaleiros que a gente gosta de ver nos filmes, eles carregavam um punhal ao lado oposto de sua espada. E esse punhal era utilizado para matar o adversário caso ele não pedisse misericórdia. Então, o nome do punhal também é misericórdia. Se você não pede a misericórdia, ele dá a misericórdia através da morte com o punhal. Interessante, né? Horrível, mas é interessante. É horrível, mas é bastante interessante. Mas vamos lá. Ó. Misericórdia é uma das poucas palavras aqui que tem a origem latim, do latim exata. Então, é da própria palavra misericórdia, que quer dizer piedade, clemência. Ele é derivado da miserere, que é sentir piedade, sentir compaixão, e aí um ponto mais legalzinho aqui é no cor. O que vem de cor é o que vem do coração. Então, cor do latim é coração. Né? Então, é a piedade, a clemência vindo do coração. Essa é a origem. Ou seja, é um gesto de amor direto da fonte, né? Exatamente. E aí o significado agora. Então, é um sentimento de pesar ou de caridade despertado pela infelicidade de outrem. Piedade e compaixão, bem próximo do que vocês falaram, que é justamente as pessoas se compadecerem com as situações que são observadas. Ação real demonstrada pelo sentimento de misericórdia, perdão concedido unicamente por bondade, graça. Né? Esse é o significado de misericórdia. Misericórdia eu achei bastante interessante o significado, a origem e a forma, né? Que a gente acaba, vou ser sincero para vocês, misericórdia é uma palavra que eu pouco uso. A última vez que eu usei, acho que foi para dar risada de um vídeo, né, de um meme da internet, de uma menina que fica pendurada num suporte de televisão, que ela fala pro irmão dela, misericórdia, chama a mãe! Acho que foi a última vez. Mas olha o tamanho olha a profundidade do termo, né? Que coisa bonita que é a palavra em si, a origem e a própria forma com que a gente usa, né? É muito sublime, né? Aquilo é o sentimento que vem direto do coração, bem definido como o Sidney colocou aí, vem direto da fonte. Vamos mais uma aqui pelo significado. Sidney, pode falar. Não, agora, me lembrei agora que tem o termo de tiro de misericórdia também, né? Que a gente conhece. Eu tinha bastante coisa lá, né? Era o tiro de misericórdia. Tem outros termos também que usa misericórdia. A bala de misericórdia, né? Isso. No Conde de Monte Cristo, quando ele vai preso, né? No romance do Alexandre Dumas, ele nem tem direito à bala de misericórdia, que todo mundo que vai para a prisão, lá para o chateau, que ele acaba indo, todos têm um direito a uma bala de misericórdia, e aí ele não tem nem esse direito. E aí, quando ele, no fim, ele faz todo o processo vingativo dele, que, aliás, é um livro interessantíssimo para a gente comentar, ele dá essa chance, né, desse tiro de misericórdia para o inimigo dele. É bem isso mesmo que vocês falaram. Diga-se de passagem, nesse caso, que a misericórdia é suicídio, né? Sim. Deixa eu só fazer complemento aqui. É engraçado porque o significado, pelo menos para mim, não sei se para vocês, tem um significado quase divino, né? No seguinte sentido, se você sente misericórdia pelo outro,
é um sentimento, pelo menos do jeito que eu vejo hoje em dia, que só quem é divino pode ter, né? Pela forma que a gente conheceu aí, que o Alexandre apresentou, da origem da Idade Média, dos cavaleiros e não sei o quê, na verdade é uma atitude humana, né? O gladiador, que é humano, errante, pecador, etc e tal, ele tem direito a usar a misericórdia contra o seu inimigo. Então, como eu citei o caso do pedreiro, por exemplo, ele suplica misericórdia a Deus. Então ele entende que é algo divino, né? E na verdade é algo mundano. Very good, Sidney.